Graça e paz, pessoal. Hoje já é quarta-feira, né? Mais uma vez estamos juntos aqui e dia de dar mais um mergulho lá junto com Naamã. A gente está aí numa maratonazinha, né? Algumas semanas falando sobre esse texto de 2 Reis, capítulo 5, vendo alguns assuntos, alguns temas interessantes que esse texto nos dá para aprender, para discutir, né? Então vamos lá para mais um mergulho aqui junto com ele, tá bom? Vamos ler hoje a partir do versículo 19 do capítulo 5 até o 27, tá? Eu vou ler aqui rapidinho, diz assim, olha. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo, vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Pai querido, Pai amado, te louvamos por essa palavra lida aos nossos corações nessa hora, te agradecemos pelo privilégio de tê-la e de também podermos meditar nela. Fala conosco, Espírito Santo, completa essa tua obra que o Senhor tem começado na nossa vida diariamente, que a tua palavra seja, como está escrito, poderosa, Senhor, para mexer conosco dentro de nós. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, nós estamos falando aqui, né? Falando sobre a tipologia bíblica e nesse caso já sabemos que Geazi representa aquele homem distante de Deus, aquele homem que não tem conhecimento de Deus, né? E agora, nesse caso aqui, Geazi é aquele que tem conhecimento da palavra, é aquele que está acostumado às coisas de Deus, porque o texto diz claramente, ele era um moço de Eliseu. Eliseu, da mesma forma, andou com Elias, foi um aprendiz de profeta junto com Elias, né? E aí, tendo tido aquela oportunidade de andar com o homem de Deus, aprendendo todas as coisas, né, profundamente, Geazi, da mesma forma, era aquele que estava sendo preparado para, quem sabe, assumir aí o lugar de Eliseu, o homem usado poderosamente por Deus, né? No entanto, o que o texto nos diz é que Geazi acaba falhando feio na sua tarefa de dar seguimento, né, a tanto milagre que Deus operava e operou através não só de Elias, mas como também através da vida de Eliseu. E o que a gente quer hoje aqui discutir? A gente quer fazer a distinção, né, entre Naamã e Geazi. Rapidamente, o vídeo vai ser bem curto, porque a intenção não é alongarmos aqui, mas é simplesmente trazer uma meditação para a nossa quarta-feira, para a nossa semana. E, na verdade, aqui, como já disse,
Naamã representa aquele homem que está longe de Deus, né? Aquele homem que não pertence ao povo de Deus. Já Geazi, um camarada conhecedor, né? É um tipo de crente, né? Naamã é um tipo, faz o tipo do pecado, é aquele que representa o pecado ou o pecador. E Geazi representa aquele que está dentro do conceito de Deus, né? Conhecedor dos princípios de Deus. Porém, como nós já vemos também, ouvimos também, né? Atos capítulo 17, verso 30, diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ou da ignorância do homem. E, bom, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Claro que a misericórdia de Deus está sobre nós todo o tempo e nós precisamos dela diariamente. Mas a diferença é que quando você passa a ser conhecedor dos princípios de Deus, quando você passa a conhecer os seus mandamentos, você precisa andar nele. Porque aí o que vai passar a atuar sobre a tua vida é a justiça, ou seja, não é que a justiça não esteja também sobre aquele que não conhece os princípios de Deus. O que eu quero dizer é que para a pessoa que passa a conhecer a vontade de Deus, a justiça dele passa a ser visível para nós. E aí passamos a entender que o que atua agora sobre nós deixa de ser somente a misericórdia, mas também e principalmente a justiça de Deus. E foi o que de fato aconteceu aqui nessa situação, né? Primeiro erro de Geazi foi ter cobiçado, né? Foi a sua ganância, porque aquele homem, depois ele, na verdade era costume, né, de um povo e outro povo, sempre levar ofertas àquela pessoa de outra nação que ele ia visitar, ou ao rei, nesse caso o profeta, né? Então Naamã tinha já preparado aquelas ofertas para entregar para o homem de Deus. Mas o homem de Deus, e aqui interessante, não está preocupado, não está interessado em vender a unção que Deus colocou sobre ele. O homem de Deus nunca está interessado, nunca é ganancioso. Se ele é homem de Deus, ele não se prende a essas coisas. Ele não vai vender a cura que ele pode proporcionar a alguém, se ele orar, se ele impor as suas mãos, se ele ungir com o óleo. Nós somos apenas canais de Deus, porque quem opera todas as coisas é o Senhor. E o homem de Deus nunca é vendido, ou ele nunca vende o que ele possui da parte de Deus. E nesse caso, Geazi cai na ganância, né? Que é nada mais, nada menos que uma ambição, né? A cobiça, um desejo intenso, como é que é outra palavra que eu posso colocar aqui, né? Imoderado, ele não tem moderação naquele desejo. É óbvio que nós precisamos, né, das demais coisas, mas o texto de Mateus 6,33 diz que nós precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são acrescentadas, mas Geazi se deixou levar por esse sentimento, ou talvez por alguma necessidade que ele estivesse passando, né? E ele quis possuir, ele quis tomar para si aquela oferta que o profeta havia rejeitado. Então, o primeiro erro dele foi a cobiça, né? Nós vamos ler aqui Provérbios 21, 26, que é um texto que eu separei também para nós lermos. Aqui, Provérbios 21, 26. Diz assim, olha, o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. É preciso que a gente faça essa análise, né, de distinção entre Naamã e Geazi, para que isso a gente possa entender bem o que o texto nos ensina, né? E aqui, claramente Geazi cobiça, sente desejo por aquilo, né? E acaba caindo no contexto de Deus, né? Ou no conceito de Deus, né? Claro, nós caímos no conceito de Deus quando nós permitimos que esse tipo de sentimento invada o nosso coração e assuma lugar, assuma espaço, né? E esse texto aqui é bem pesado, né? Quando Salomão declara aqui, o cobiçoso cobiça todo dia. Você tem que se ver livre desse tipo de sentimento que volta e meia está aí tocando a porta do teu coração. Você deve buscar as coisas, mas sempre primeiro buscando o reino de Deus
e a sua justiça, porque isso vai ser como escudo para você. Quando você busca a Deus primeiro, quando você busca a justiça dele, isso servirá assim como interferência na hora que a tua alma estiver querendo pender para os desejos da tua carne, tá bom? A segunda coisa, o segundo erro de Geazi aqui, e aí nós vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, que diz assim, olha bem: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Segundo erro de Geazi aqui foi mentir para o homem de Deus. Você se lembra, né, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, bom, daí em diante, conta a história da igreja primitiva e diz o texto que as pessoas vendiam suas propriedades, né, e depositavam aos pés dos apóstolos aquele valor para que não houvesse necessitado no meio da igreja, no meio da congregação, né? E isso era comum no meio deles. E Ananias e Safira, que vendendo uma propriedade, depositaram apenas a metade do valor aos pés dos apóstolos, mas negaram a verdade, né? Eles disseram ali que estavam entregando todo o valor, né? Toda a quantia daquela propriedade. Ora, em nenhum momento Pedro exigiu que as pessoas vendessem suas propriedades. As pessoas o faziam porque desejavam fazer, mas eles o fizeram querendo talvez ali receber a glória dos homens. Então a cobiça também estava no coração deles. Eles queriam receber a glória, mas não tomar prejuízo. Bom, isso é assunto também para outra ministração, para outra palavra, porque isso aqui é bastante profundo, né? Mas eles acabaram omitindo a verdade, ou omissão de verdade nada mais é do que mentir, não é? E eles acabaram sendo fulminados ali por causa dessa atitude, não é? Então o texto, né, também que a gente leu em Provérbios fala sobre isso. O que o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e ele não retém nada. Quando nós somos justos diante de Deus, não é? Deus nos abençoa. E de Deus nós não se pode escarnecer, né? Nós não podemos esconder quem nós somos de Deus. Talvez Geazi pudesse até, quem sabe, enganar a Eliseu, mas ele certamente não enganaria e nenhum de nós pode enganar a Deus. Deus conhece você, Deus conhece o teu coração, Deus me conhece bem por dentro. Tem gente que mente tanto que até acredita na própria mentira, né? E engana-se a si mesmo, mas de forma alguma enganará o Senhor. E Geazi não enganou o homem de Deus, né? Não conseguiu enganar o homem de Deus com aquela mentira, porque o Espírito de Deus que ministrava o coração de Eliseu acompanhou Geazi naquele caminho. E eu quero dizer para você que o Espírito de Deus que está em você discerne, ele sabe, ele conhece o teu coração, ele sabe se você mentir para Deus, o Espírito Santo de Deus sabe. Então, são duas coisas que hoje eu quis trazer para a meditação tua, para a meditação nossa. Não seja cobiçoso, não cobice, a cobiça não é de Deus. E segundo, não minta, a mentira é do diabo. O desejo do meu coração é que essa palavra abençoe você hoje, né, por esses dias. Leia o texto lá, a gente está falando, já é a terceira semana que nós estamos falando a respeito do texto, né? Semana que vem a gente vai continuar falando, existem outros aspectos interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Mas por hoje, fica aí com essa palavra no teu coração, deixa o Espírito Santo, né, ministrar aí, firme-se em Deus, é tempo de você se firmar na presença de Deus, é tempo de você começar a dizer não a algumas coisas que podem te afastar de Deus sem você se dar conta. Nós estamos vivendo esse tempo muito perigoso, né? Então, fica atento, não permita que Satanás esteja semeando na tua vida essas sementes que vão produzir no teu coração desejos que vão fazer que você peque, que você saia da presença de Deus.
Então o desejo do coração de Deus é que você permaneça firme, tá bom? Porque ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Falta ainda um pouco, viu, gente? Que Deus abençoe você e tua casa, eu abençoo você, tá bom? E a gente se vê, se Deus quiser, no fim de semana, tá bom? Fica na paz.